Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da 91 Cast. E hoje temos uma pessoa sensacional aqui para apresentar para vocês, que vai explodir a mente de todo mundo. Conta aí, Vidal, quem está com a gente? Estamos aqui com o professor Rude e eu gostaria, professor, primeiramente agradecer, né, pela sua presença e que você se apresentasse aqui, contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Oh, que maravilha. Muito obrigado, Vidal, pelo convite, Erickson. Uma satisfação estar aqui com vocês. Quero dar parabéns pelo projeto. Gerar conteúdo é uma coisa que tem um mérito fantástico, né? E vocês estão nessa estrada aí, parabéns pelo projeto, né? E muito sucesso. A minha história começou muito cedo, né? Eu tenho uma carreira grande em termos de história de trabalho. Comecei a trabalhar numa época que era possível trabalhar como menor, né? Mas, vem de uma origem muito humilde, onde eu tinha que contribuir com a renda da família, né. Fiz um curso técnico profissionalizante e comecei a trabalhar numa grande empresa na área de manutenção, né. E aquela atividade exigia muito de viagens, enfim, e eu acabei galgando alguns postos, enfim, assumindo algumas funções, de coordenação, liderança, gestão, né. E andei por alguns lugares aí, atendendo muitos lugares do Brasil, né, e fiquei nessa empresa até 2004. Fiz uma carreira bacana lá, 24 anos de trabalho, né, e em 2004 eu acabei caindo no caminho de mudança, quer dizer, e aí entra a questão da trajetória como professor, tá, Erickson. Essa é Uhum. basicamente a minha história corporativa, né. Primeiramente, queria aqui contar para vocês que o papo vai ser sobre gestão, empregabilidade e competências gerenciais. O professor aqui é palestrante, ele tem expertise em vendas, expertise para ensinar a gestão e competências para a gestão. E conta para nós, professor, como virou, se tornou, né, professor. Então, na realidade, foi um acidente de percurso, né. A empresa que eu trabalhava, ela em 98 ela foi vendida para um grupo controlador, né. Nessa época eu tive uma ascensão em termos de carreira, eu estava numa vitrine, e em 2004 ela foi vendida novamente pela segunda ocasião. E aí eu estava numa outra posição, num outro desafio de trabalho, e eu já não estava tanto naquela vitrine de quem adquiriu a empresa. E uma das leituras que eu faço é nesse sentido, ou seja, eu estava no lugar errado na hora errada. E eu acabei caindo de caminho de mudança, foi literalmente esse é o termo que eu utilizo, né. Eu estava com 24 anos de trabalho, 44 anos de idade, ou seja, currículo queimado em termos de tempo na mesma empresa, embora fazendo sempre atividades diferentes, mas 24 anos na mesma empresa é um carimbo, né. Sim. E 44 anos de idade, para os padrões da época, um tanto quanto já avançado, né. E aí eu sequer tinha feito um plano de carreira, eu não tinha nem currículo, para você ter ideia. Quando eu saí dessa empresa, eu caí do caminho de mudança e eu me vi naquele famoso VDD, né, Vale do Desespero. Quem teve desempregado, se você teve desempregado, sabe o que eu estou falando, né. Os dias não passam, a gente não consegue descansar, não consegue dormir, manda currículo, não recebe retorno, faz entrevista, não recebe retorno, quando recebe, retorno negativo, né. E a gente começa a pensar: "Puxa vida, pra que eu sirvo, né?". E aí nesse processo de interrupção da carreira, eu fiz um trabalho com uma psicóloga. E essa psicóloga olhou a minha história, as minhas competências e identificou alguns traços, né. E essa psicóloga, que eu tenho um carinho muito grande por ela, Lucélia Micalissen, ela me fez uma seguinte pergunta: "Você já pensou em ser professor?". Eu digo: "Não, Lucélia, eu nunca pensei nisso, né, nunca me passou pela cabeça, aliás, nunca me passou pela cabeça nada, eu nunca planejei nada em termos de carreira, né". E ela disse: "Olha, aqui existem algumas situações aqui, Rude, tais e tais e tais situações, e se você fizer um projeto, um plano para se desenvolver como professor, tem chance, porque professor, escola de negócio, quanto mais, carreira você tem, mais história tem para contar, enfim, e se você pelo teu histórico dá certo". E eu acreditei naquilo, Erickson, Diego, e fiz um projeto, aí me capacitei, voltei para o banco escolar, fiz mestrado em educação com ênfase em tecnologia, né, e comecei a trabalhar como professor, ministrando palestras em semana acadêmica pro bono, quer dizer, ganhando nada, né. E numa dessas palestras, muito interessante, porque eu estava ministrando uma palestra sobre era sobre qualidade total.
E lembro como se fosse hoje, né. Eu não tinha nenhum domínio de sala, nada, eu era um falador, era um bom Uhum. falante, vamos dizer assim, Sim. né. Mas não tinha nenhuma técnica, nenhuma metodologia, né. E aí eu estava no auditório, uma semana acadêmica. Como é que é a semana acadêmica? O auditório está cheio, mas Sim. ninguém que está lá queria estar lá, sabe. O cara tem que estar lá por causa Obrigação mesmo. da obrigação, e é uma atividade complementar, e ele tem que ir na faculdade, né. Então, tipicamente, é assim que acontece. E o auditório lotado, né, e eu tô lá falando e tal, e daqui a pouco chega um cara, assim, tinha começado há uns 10 minutos a palestra, e aí chegou o cara, e eu digo: "Mas, pô, o cara chegou e vem vindo e sentou na frente". Eu digo: "Mas é um cara de pau mesmo, o cara sentar na frente do auditório, né". E aí foi muito interessante, porque ele não só sentou na frente, como ele interagiu comigo. E eu achei aquilo fantástico, de, pô, o cara chega atrasado, é um cara de pau, ele entende e conversa comigo, né. Aí, quando acabou a palestra, aconteceu um fenômeno que acontece no avião, acontece numa sala de aula, Uhum. é o tal do efeito gargalo, que tem muito na logística, ou seja, vai todo mundo para a porta, né, ninguém sai, mas todo mundo fica lá na porta. E aconteceu aquilo no auditório, pra sala, e aí aquela pessoa veio falar comigo. E ela disse assim: "Olha, muito obrigado pelo senhor estar aqui conosco, partilhando seu conhecimento, foi uma palestra sensacional que você fez aqui, muito obrigado e tal". E aí chegou a professora que havia me convidado para dar aquela palestra, e nisso ele pergunta assim para mim: "Professor, onde é que o senhor ministra aula?". E eu digo: "Não, eu não ministro aula, eu até quero ministrar aula, mas eu não ministro aula". E aí ele virou e disse assim: "Lorena, pode contratar". A Lorena é a pessoa que me contratou, ela é a coordenadora do curso, né, tinha sido minha professora. E eu digo: "Mas vem cá, e não tem uma banca aqui para fazer?". Eles: "Não, a banca você já fez". Esse cidadão era o dono da faculdade, né, e mandou me contratar assim, quer dizer, e eu acabei entrando nessa instituição e fiquei lá durante 6 anos, e tenho ainda, desde aquela época, eu tenho um grupo de alunos daquela época que tem um carinho imenso pelo tio Rude, né, eu me chamo Sim. desse jeitão assim, né, e me encontrei na atividade, viu. Isso já faz aí, vai indo para 17, 18 anos, e eu adoro o que eu faço, eu tenho o maior carinho pela sala de aula, eu gosto de interagir com o aluno, a rede social nos permite que a gente esteja em contato com esse aluno, né. E só para encerrar este capítulo dessa explicação, a rede social ela é interessantíssima para a gente continuar com as pessoas nos relacionando, né. E eu tenho no meu LinkedIn, hoje está com, sei lá, 12.700 contatos, eu conheço 80% daquelas pessoas, e boa parte são ex-alunos, né. E é muito gratificante, e eu sempre falo isso, assim, com muito coração nisso, né. O meu pagamento, ele não vem daquela nota que eu apresento depois que eu faço uma disciplina de pós-graduação. O meu pagamento maior, a minha maior satisfação é poder acompanhar o aluno e ele interagir comigo, nunca mais falou comigo, mas ele manda uma pergunta: Professor, eu estou assumindo uma função de gestão, liderança, ou eu sou gestor e tenho tal situação acontecido comigo, o que que o senhor me sugere? Um artigo, um livro, uma dinâmica?". E aí eu converso pelo chat, ou eu ligo por telefone, ou marco um café com essa pessoa e converso. E detalhe, e você que está escutando e já passou por essa situação, eu nunca cobrei um café. Eu pago meu café, eu pago meu almoço. Eu não tenho isso para ganhar, entendeu? Sim. E é gratificante a gente poder acompanhar as pessoas, vê-las crescendo, saber que a gente semeou alguma coisa que é a construção do futuro, né. Então, Uhum. o professor, eu acho que a grande missão do professor é semear o futuro. E é Sim, gratificante quando você vê as plantas nascendo, né. No com meu caso, eu certeza. sou professor em escola de negócio, então são alunos aí, já que têm uma carreira mais avançada um pouco em termos de até mesmo de gestão, ou são empresários, né. Então eu tenho esse carinho grande, né. Eu me encontrei muito nessa atividade, e estou com 64 anos de idade, e ainda hoje falava com uma pessoa no almoço, falou com a Sônia, né, eh, eu não me vejo parando, sabe. É gozado isso, é uma coisa, assim, que me motiva, Motiva, né. me Sim. estimula, né. E a minha esposa que convive comigo, sabe disso, né, dessa paixão que eu tenho pela sala de aula, pelo cuidado com o aluno, pelo respeito que eu tenho pela profissão, sabe.
E desde sempre o professor foi focado na parte de liderança, gestão? Não, na realidade é um caminho, quase que natural, né, porque, eu derivei nessa área por conta da questão, assim, da minha experiência, da bagagem corporativa, né, Uhum. aonde eu fiz uma carreira bem bacana, com vários desafios em algumas empresas, não só nessa, porque eu acabei ficando 4 meses desempregado, depois voltei ao mercado. Mas quando eu voltei ao mercado, eu pensei assim: "Puxa vida, eu não vou deixar acontecer de novo o que aconteceu comigo. Eu não vou ser descartável, né". E a partir daí eu fiz movimento de carreira no sentido de galgar outros postos em outras empresas. E é isso que eu às vezes aconselho para os meus alunos, ex-alunos, que é essa questão de você dirigir a carreira, sabe. Não deixar a coisa acontecer e de você ser um número apenas, né. A vida me É a tal levar. da empregabilidade, né. É, eu É. até tinha anotado aqui uma pergunta que o que levou o professor a ir para esse universo de comandar líderes, né, ajudar os líderes. Só que pelo que eu tô vendo, o professor até já deu a resposta, Sim, que não é é nessa linha, é muito natural isso, é muito que natural, né. não é nem por dar aula, mas pelo resultado que isso traz, né. Isso. E a questão é o seguinte, né, o grande pilar que eu costumo trabalhar é o que a gente chama da empregabilidade, né. O que que é empregabilidade? É a capacidade da pessoa conseguir um trabalho, se manter naquele trabalho e crescer naquele trabalho. Então, como é que a pessoa conquista? Tem uma série de dicas que eu falo, inclusive eu até tive um programa numa rádio, era um programa numa rádio comunitária, aonde eu dava dicas muito práticas sobre, como responder perguntas numa entrevista, por exemplo. É muito diferente do que você escuta lá no YouTube, você vê lá, coloca lá "entrevista de emprego", aparece 200.000 vídeos lá, né. Chegar no horário, de banho tomado, olhar para o entrevistador e não gaguejar, quer dizer, uma série de coisas, Não né. levar a mãe, né. Não levar a mãe, é bem ó, cuidado, não leve a mãe, né. Acontece. É bem por aí mesmo. E tem gente que leva a mãe, viu. Ei, Deus, ei. Mas muito mais no sentido do que é perguntado numa entrevista. Então, por exemplo, vamos pensar assim, né, numa entrevista de uma função mais executiva, quando a psicóloga pergunta: "Fale-me de você", ela não quer saber, que escola você fez, ela quer saber valores seus, ela quer saber da tua história, da tua família, no que Caráter, você né. o caráter, coisas que dão pistas em relação a isso. Isso é você, né. Não adianta eu dizer que estudei em tal escola, que tenho nível de inglês tal, que torço para tal time. É bacana, isso é interessante, mas não é a pergunta que ela fez, ela perguntou sobre você, né, sobre eu no Uhum. meu caso, né. A outra questão é assim, é como fazer essa resposta mais completa, ou seja, dar um conceito, falar de uma ação efetiva que você fez naquela atividade e dar um resultado medido, ou seja, é o tal do CAR, conceito, ação e resultado, né, quer dizer, é uma pergunta é uma resposta mais robusta. É isso que uma entrevista exige de um candidato. E às vezes eu vejo, e aí é um parêntese aqui, né, uma palhinha nesse assunto, né, eu alguns alunos estão lá naquela busca de emprego, enfim, e bate na trave, bate na trave, bate na trave, e ele participa de uma entrevista, eu digo: "O que que a pessoa perguntou?". Perguntou isso. "Como que você respondeu?". Responde isso. Digo: "Então, ó, a resposta foi errada, faltou isso, isso, isso". Quer dizer, por Uhum. quê? Porque você tem ali naquela meia hora, Érico, você tem meia hora para vender o melhor produto que você tem, que é você mesmo. Sim. Então eu dou muitos conselhos, assim, né, de brinde aí, de grátis para os meus alunos, né. E que o professor considera essencial para a pessoa manter a empregabilidade? Olha, eu acho que assim, as pessoas têm que ser cada vez mais curiosas, né. Eu até hoje eu estava participando de um workshop com o André Girotto. O André Girotto é uma referência na área de treinamento, executivo, né. Eu estou tendo a oportunidade imensa de fazer uma capacitação com ele, foi hoje o dia inteiro e vai ser amanhã o dia inteiro. Ah, eu acompanhei mesmo no teu Instagram. É, Eu vi. e eu tô muito feliz, né, foi o primeiro dia, foi hoje, eu saí, assim, cheio de minhocas, como a gente chama, né, cheio de insights, né, e eu diria, assim, que o grande segredo da empregabilidade é a gente ser curioso, ou seja, nós hoje discutíamos lá sobre as mudanças no mundo, e é muito interessante. Eu até tomei a liberdade de fazer uma anotação aqui para não errar o número, né, que é um Uhum. negócio interessantíssimo essa reflexão. Olha só, até o ano de 1750, a informação dobrava a cada 150 anos. Então, um século e meio para a informação Uhum. dobrar. 100 anos depois,
reduziu para 50 anos. Quer dizer, 100 anos e diminuiu 100 anos, né? Em 1950, esse número estava em 10 anos. A cada 10 anos, dobrava o nível de informação. Em 2020, que número que é esse? O que vocês acham? Quantos anos é isso? Ah, uns 5, imagina, né? Quantos anos, Diego? Olha, uns 3 anos, pelo menos. 3 anos, pois é. Resposta errada. 73 dias. 2 meses e 3 dias. Então, Caramba. isso que a gente está fazendo aqui, no sentido de gerar conteúdo, de colocar num Spotify, num YouTube, e são milhares de pessoas fazendo simultaneamente isso, isso gera um volume, uma coisa assim absurda. Que o grande desafio, e aí voltando à pergunta que você fez, né? Como manter a empregabilidade? Como se tornar atrativo ao mercado? É sendo curioso, a ponto de ler. Eu tenho que ler o jornal A, o B, o C e o D. Eu posso não concordar com a linha editorial do A, do B ou do C, ou o que seja, né? Mas eu tenho que ler aquele jornal e eu tenho que dizer, bom, isso não serve para mim. Isso não é o que eu estou precisando. Isso não serve pelo meu referencial teórico. Aprender a fazer os Separar, filtros, né? fazer filtro, Uhum, separar o joio do trigo. Isso é bíblico, né? uhum. Então, veja, eu acho que assim, a primeira questão é ser curioso, é buscar coisa nova, porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. Esse é o número que a gente está vendo aqui, né? Eh, as ferramentas, os remédios que a gente aplicava na gestão há 5, 10, 15 anos atrás, já não são os mesmos, já não tem mais eficácia que tinha, sabe? E Uhum. para liderança, há 20 anos atrás, por exemplo, tinha um modelo de liderança. Como que hoje uma empresa, ela tem sucesso em liderar pessoas com tanta informação assim? Então, ela precisa estar atenta a esse movimento, né? O que a gente tem Eu acho que observado, até é 2 pontos, né? Não só para reter essa pessoa, né? Atrair e reter. Que hoje atrair e reter e desenvolver e dar condições para que ela esteja engajada sim, naquela cultura, né? Erickson, nós nos conhecemos numa atividade corporativa, né? sim, Numa empresa. Uma empresa que está indo para 80 anos, se não me engano, sim, 70 anos, 80 anos. 80 anos, né? E você ouviu do dono da empresa, do número um da empresa, dele dizer isso, e eu falei isso na primeira palestra que ele assistiu, que o que trouxe essa empresa aos 80 anos de existência, que significa uma empresa de muito sucesso, porque estatística do Sebrae aí, quer dizer, 60% das empresas fecham até o segundo ano de vida. Então, uma empresa que tem 80 anos é uma empresa de muito sucesso. Com certeza. Mas o presidente da empresa falou, e você ouviu ele falar, que o que trouxe ele aqui nesses 80 anos não são o que vai levar ele para os próximos 80. Ah, isso com Ele tem que certeza. fazer de forma diferente. Porque o mundo mudou, o cliente mudou, o mercado mudou, as pessoas que estão entrando na empresa mudaram, os valores mudaram. Né? Então, a empresa para ser. A gestão tem que se modernizar, né? E aí, de novo, nessa questão da preocupação que eu tenho, que ela é uma preocupação genuína, né? Eu percebo que muitas das vezes tem algumas empresas, barra alguns empresários, que eu não sei se eu não sei se o camarada duvida disso, ou se ele sequer parou para pensar isso. Acho que não é que ele duvide disso, mas ele nunca se apercebeu disso. Parece que a mudança é uma coisa que tá lá naquele outro mundo, mas não tá no dele aqui. Se a gente pensar que o mundo é globalizado, que eu tenho aqui uma capinha de telefone que eu pago aqui, R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100, depende da capinha, e que eu posso pegar na internet, que está aberta uma loja 24 horas por dia, e eu posso comprar 20 capinhas a R$ 100, o que esse lojista tem que ter para me conquistar, para me atender? Ele tem que ter atendimento, tem que ter sortimento, tem que ter eh, rede para me atender. A gente tem uma rede aqui de lojas em Curitiba que é Produto, qualidade. produto, qualidade, É. preço, Uhum. atendimento. Ele tem que gerar um mal no cliente, ele tem que ter um programa de fidelização. Hoje em Quer dizer, dia, para comprar em loja física é experiência, né? é a experiência, exatamente é a experiência. E por que a gente percebe aí os grandes varejistas rodando o bambolê de uma forma como nunca antes, né? E às vezes o bambolê cai. A empresa vai. A gente tem visto aí vários casos. É o medo da mudança. É o medo da mudança e a dúvida da mudança, né? Ah, isso aqui não vai me afetar. É que nem Mas é aquela história, né? Se deu certo até ali, por que eu vou mudar, né? por que que eu vou mudar? É um paradigma, É, né? É um paradigma, Exatamente. é. né? Então, assim, é essa visão que eu tenho, que ela é uma visão
bem crítica desse processo todo, né? E aí, por que que eu tenho vamos dizer, essa paixão pela sala de aula, né? Porque imagina, eu recebo gestores das empresas, eu recebo empresários que estão ali naquele espaço de tempo de 4 horas numa noite, durante 8 encontros, porque pós é assim, né? São Uhum. 8 encontros, é rápido, né? Uhum. Cara, são 32 horas que eu tenho a oportunidade de, sei lá, de chacoalhar um pouco esse povo, sabe? Porque, cara, e aí e isso que eu acho que é assim, é uma missão que eu tenho, né? Porque eu percebo olhando empresas e empresários, tem gente que duvida que o mundo mudou, sabe? Eu tenho nítida Ah, noção, com sim, que o certeza. cara mudou, mas mudou para o outro, para mim Mudou, não. E a gente tá Sim. no mesmo barco, ou com seja, certeza. né? E eu vi aqui que ficou bem claro que o professor pontuou que atualmente a habilidade essencial é a informação. É a informação, tratar a informação. E para o futuro, qual vai ser? Então, eu acho que aí vem um gancho que eu acho que é interessante, né? Porque uma coisa é a informação, e a gente está falando aqui a quantidade de informação que dobra, triplica e agora está dobrando a cada 73 dias. Informação é um monte de coisa assim agrupada em algum lugar. Então, para vocês dois, uma pergunta aqui direta, de supetão, né? Na biblioteca, tem conhecimento, sim ou não? Sim. Muito. Pois é, não tem. O conhecimento está no autor que fez aquele livro. Sim. Na biblioteca tem muita informação ordenada. Engenharia, veterinária, medicina, engenharia civil, elétrica, o que seja, né? Tá lá, informação ordenada. Na internet tem muita informação. Uhum. O Desorganizada. desorganizada, né? Mas o que que é o que que é o conhecimento? O conhecimento é absorver aquela informação, tratar a informação, aplicar essa informação e virar conhecimento. Então, o conhecimento é algo muito maior, né? Veja, informação dobra. Sim. Não é o conhecimento a coisa é um pouco mais complexa aí, né. Então é importante essa distinção, porque às vezes a gente parece que é a mesma não Sim, é, não é a mesma coisa. É, não é a mesma existe a coisa. execução, a ação, né, A para que isso ação, aconteça. para que aconteça, porque, de novo, grande parte do aprendizado é a partir do fazer, né, é colocar em prática aquilo que a gente não é só teoria, É, né. acaba se tornando muito, às vezes, tanta informação sem ação, se torna aquela obesidade, onde também paralisa muita gente. Exatamente, imobiliza, né, sem dúvida, sem Isso dúvida. mesmo. E aqui a gente estava falando muito de dinamismo, tecnologia, e como o professor define atualmente uma liderança nesse meio tecnológico? Então, eu acho que a liderança assim, ela precisa, compreender e lançar mão do aparato tecnológico para poder até mesmo conversar com as gerações mais novas, que tem na tecnologia uma coisa bem nativa, assim, né? Se você até tem vídeos na internet que mostram assim, né? A criança tropeça num tablet e já sai arrastando, né? E aí você pega lá Isso é muito ligeiro hoje em dia. um telefone de disco, e a criança não consegue atinar que ela tem que. Você conheceu o telefone de disco, né? Sim, Sim, sim. Pra gente é muito normal, né, girar aquele disco, né. Para uma criança, um bebê, ele pega aquele disco, ele bate, ele quer arrancar, ele quer torcer, ele não eu atina entendo. a enfiar o dedinho no buraquinho e girar, sabe. Tem até uma trend, né, que eles pegam as pessoas mais velhas e as mais novas e falam: "Ah, atende um telefone", fazendo uma mímica, né, e as É, pessoas já atendem assim. exatamente, é. Assim, assim, É, é. é totalmente diferente. Então eu acho que o gestor, o líder tem que estar antenado com a tecnologia, tem que usar a seu favor, né. Não só o gestor, né. Eu na sala de aula o meu estágio que eu fiz foi sobre, educação com ênfase em tecnologia. Exatamente para poder usar esse tipo de gadget aqui a favor do ensino. Então, exemplo, primeiro dia de aula, em todas as aulas, há mais de 10 anos eu faço isso. Primeira coisa, eu crio um grupo no WhatsApp. Como que eu crio esse grupo do WhatsApp? Eu lanço lá um QR Code na tela, o cara fotografa, pof, tá criado o grupo do WhatsApp. Eu já vou para a sala de aula com o grupo criado, né. Eu lanço uma pesquisa lá, aonde o aluno me diz: "A disciplina é título tal, o que que ele espera daquela disciplina?". Algumas perguntas que eu faço assim, né, Uhum. para poder desenvolver um conteúdo para aquela disciplina. Então, cada módulo que eu faço é diferente do outro, mesmo que tenha o mesmo nome, porque aquele público quer coisas específicas que o outro não tem. Só assim, exemplificando o uso de tecnologia, né. Acabou a minha sala de aula, eu pergunto: "O que que ficou
retido ficou retido daquela sessão, o que ele espera para o próximo encontro e, numa palavra, ele me dizer como é que foi aquele encontro. E me atribui uma nota. Quer dizer, então acabou a aula, no final da aula eu tenho de forma Já anônima tem um feedback o ali. feedback, ou seja, e aí, poxa vida, eu sou super resiliente para eu fazer um conteúdo A, um B ou C. Cara, eu quero ser professor. Eu adoro ser professor. Se eu puder atender o que o aluno está me pedindo, dentro daquele guarda-chuva que é a ementa de uma aula, para mim tá valendo, entendeu? Então, por quê? Porque eu estou preocupado com a experiência do Uhum. aluno, né? Sim. Não é uma visão clientelista, mas é uma visão da experiência, ou seja, nós temos que fazer valer aquelas 4 horas ali, aonde nós temos vidas ali, nós temos alma ali, que está com tempo investido, que está pagando. O cara mora longe, às vezes tem que Sim. pegar 2, 3 Um ônibus, grande esforço para estar. faz um esforço danado, bicho. Se ele não está pagando, Tem alguém que está pagando, Sim. ou a empresa, ou uma bolsa, né. Então o desafio é manter motivado, né? voltei, você vê, eu sou tão apaixonado por professor que eu já voltei para o professor de novo, né. Por quê? Porque, na gestão eu acabo Sim. exercitando esse papel de Sim. gestor da sala de aula, né. E E esse papel de professor e aluno também se confunde, acho que com os líderes e liderados, que são de gerações distintas. são, E eu não são. sei se o professor, ele está muito mais no mercado, em empresas, né, corporativas, e acho que deve ter essa visão também, que tem muitos líderes que hoje têm uma carência no mercado, de bons líderes, na verdade. Tem. Eu diria assim, que eu acho que a sua afirmação ela é muito procedente. Pelo que eu percebo, assim, né, não é análise científica, é uma coisa, assim, empírica, é um cheiro, é um feeling, né. Nós temos um hiato de liderança aí. E está acontecendo um fenômeno global que chama-se Quiet Ambition. Quiet Ambition não é a tradução literal, mas é uma ambição adormecida, assim, no sentido que as pessoas mais novas, elas não aspiram cargos de gestão, de chefia, de liderança, por vários aspectos. Qualidade de vida, porque assim, um dos grandes motivos é porque elas não têm na liderança um espelho, ou seja, eu não quero ser esse cara aí. Não Tem quero referência, assumir né? essa Eu não quero ser esse responsabilidade, cara. né? O É. cara tá É lá, muita dor de cabeça. ele é muita dor de cabeça, ele trabalha mais do que os outros, ele às vezes não tem fim de semana, ele tem que aguentar o chefe, em cima dele, porque vamos ser bem honestos, assim, né, no nível gerencial as coisas acontecem de forma mais Sim. enérgica, né, e então o cara não quer isso, ele quer é uma geração que está muito mais pensando em qualidade de vida, em planeta, sustentabilidade, enfim. Então o Quiet Ambition é um fenômeno aí. Como preparar essa geração para ser líder? Como preparar? Aí essa é a pergunta que vale $1 milhão. Se eu souber, eu vou escrever um livro e vou ficar bilionário com essa pergunta, né. E é verdade, porque é um desafio enorme, ou seja, mas voltando aqui à situação, né, eh, aliando curiosidade, perspicácia, atenção genuína à pessoa, e buscando o apoio da tecnologia para poder criar pontes, eu acho que é um caminho interessante. Uma coisa que eu vejo, e aí de novo um outro parêntese, né, que a gente tem no mercado hoje 5 gerações convivendo juntas. Nunca aconteceu esse fenômeno. 5 gerações, né. Eu já tô na geração mais avançada, né, é a geração baby boomer, que é a geração que veio pós-guerra, né. Uhum. Eu nasci em 60, tô no limite ali, né. E a gente tem uma geração nova de pessoas que têm 20, 22 anos de idade, 15 anos de idade, estão no mercado, né. E aí entra uma tese que eu tenho, né, eu recebo muitas demandas em relação a isso. "Puxa vida, eu não consigo liderar essa galera mais nova". "Mas por quê?". "Não, porque a galera mais nova não quer nada com nada, não tem comprometimento, é geração Nutella, geração mimimi", tem vários adjetivos que a gente escuta aí, né, infelizmente. É do esforço mínimo, Do né? esforço mínimo, né. Geração Enzo. Geração Enzo, né. Mas o que que acontece? Por que disso, né? E aqui, ó, de novo, se você pegar esse ponto no podcast, volta 2 minutos para você entender que a gente está falando bem disso, porque Sim. esse é um rótulo que colocaram para desmerecer uma geração que está vindo aí com uma força imensa no mercado de trabalho e que está desbancando as pessoas que não têm habilidade para ser flexível, para ser resiliente. Então, qual é a minha tese, Erickson? Qual é a minha tese, Diego? É que as empresas,
vem a pessoa de 20 e tem uma pessoa de 35, 40 anos lá de idade, este camarada de 35, 40 anos de idade é que precisa acolher o mais jovem. Sim. Não é o mais jovem que muitas das vezes não sabe o que é, porque a gente quando tinha 20 anos não sabia o que Também não sabia, né? não sabia, né? Com certeza. Esse mais velho é que tem que dar um passo em direção ao mais novo. E o que acontece? É mais fácil criar um rótulo negativo, né? Por quê? Porque o cara que tá ali, que tem 35 anos de idade, ele tá na empresa há 20 anos. É aquela história, né, é mais fácil apontar o dedo do que resolver o problema, né. Sim, e assim, né, Erickson, uma coisa importante, né? No mundo corporativo, existe uma moeda muito forte que é a confiança. O camarada que está numa empresa há 20, 25, 30 anos numa empresa, ele já comeu farinha com pão sem água, bicho. Não é? Ele já Sim. engoliu uns Ah, sapos, né? Então ele é um cara que tem a confiança de quem decide. Então a opinião dele é muito forte. Ele é um influencer, você quer saber que ele é influencer. E ele disse: olha, chefe, esse cara aí não quer nada com nada, manda embora. Então manda embora. E neste meio tempo, e isso foi até uma reflexão do próprio André Girotto hoje lá no workshop, existe uma disfunção gerencial aí, porque assim, ó, enquanto eu estou colocando a culpa no outro, eu estou ganhando tempo para minha incompetência. Ou seja, eu estou gerando, estou criando, eu vou militar em fóruns que ninguém milita, porque eu estou na casa do dono, eu estou conversando com ele fora do horário do expediente, ele me conhece, ele é padrinho da minha filha, do meu filho. é uma liderança de relacionamento isso, né. É relacionamento, né? É. Mas eu tenho lá quando cara, o João lá, cara, aquele cara lá não vale nada, vamos mandar embora. Então tá, então manda. Segunda-feira vai para RH. Quer dizer, e aí vem um outro, aí ele tem que preparar durante 3, 4, 5, 6 meses. Nesse meio tempo, o que acontece? Ele ganhou tempo para mascarar a incompetência dele, de quem? Desse gestor. Sim. Então, veja, eu estou falando um assunto que é paradigmático aqui e que tomara que dê ruído aí na. Pode até fazer um corte disso, tá? Porque é muita hipocrisia nesse mercado. O mercado corporativo é um mercado hipócrita nesse sentido, porque é muito mais fácil quem é gestor culpar quem não tem a cadeira do que ele se desenvolver em direção ao outro. Eu sou bem crítico em relação a isso, bem ácido em relação a isso. Chega a me dar. E existe alguma metodologia comprovada que tem uma liderança com mais eficácia? Não, eu acho que a liderança mais eficaz é a liderança que está preocupada em se desenvolver, eh, começando pelo autoconhecimento, né. Eu ministro uma disciplina que está inclusive encerrando agora lá na Positivo, lá na Universidade Positivo, que é desenvolvimento gerencial, né. E a gente tá falando muito nessa questão, assim, de que tudo começa com autoconhecimento. Sim. E só um parêntese bacana naquela pergunta lá da psicóloga na entrevista, né. Vamos imaginar que você faça se candidatou num processo onde você vai liderar pessoas, né. Então a pergunta que ela sempre faz, em tudo que é entrevista tem: "Fale-me de você", né. "Fale-me de você". E aí eu já comecei falando, ela quer saber de você, mas ela quer saber se você se conhece. Por quê? Porque logo depois da entrevista, ela vai te mandar um link para você fazer um assessment lá na nuvem, lá na internet, né. E ela vai receber esse resultado. Esse resultado, ele é um resultado científico. Então, se o resultado apontar para cá e você disser que é para lá, qual é que é a conclusão dela? O Rude não se conhece, porque eu digo isso e o teste me fala isso, ela vai confiar no teste, ela não vai confiar em mim, né. Resultado, análise, o Rude não se conhece. Como que o Rude vai querer conhecer pessoas se ele não se conhece? Então, o autoconhecimento é fundamental. Além de tudo o que se fala, né, tem essa questão que eu julgo assim que é o trash, é o hard do autoconhecimento, é isso, eu preciso melhorar a minha empregabilidade começando pelo autoconhecimento. E a partir daí eu vou entender as minhas fortalezas. Eu tenho um presidente de empresa que eu sigo muito, tenho um carinho imenso por ele, que é o Vladimir Carvalho, que é o presidente da Alter Data Software. É uma empresa que tem 20 anos, tem 2.000 empregados, 2.000 colaboradores. O Vladimir é um amigo, assim, que eu tenho um carinho imenso por ele. Só conheço por rede social. E ele ajuda muito nas minhas aulas, né? Faço questão de dar esse crédito ao Vladimir.
E o Vladimir sempre fala essa questão da necessidade de desenvolver competências voltadas para as pessoas. E ele conta a própria história dele. Quando ele começou como programador de computador, freelancer, ele era eh, formado em contabilidade, começou a fazer programação. eh, as empresas que estavam se formando naquela época, o empresário fazia curso de COBOL, Fortran, linguagem que existia naquela época, né? Eu fiz esses cursos, né? E ele estava fazendo curso de marketing para entender mercado, exigência do cliente, e estudando sobre pessoas, porque tudo são pessoas. Sim. E aí ele faz uma referência muito interessante. Uma coisa é ser engenheiro, a outra coisa é ser dono de uma construtora. Uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser dono de uma banca de advocacia. Uma coisa é ser médico veterinário, a outra coisa é ser dono de uma clínica veterinária. Sim. E aí a reflexão é sobre a importância da gente conhecer pessoas. E naquela questão que você falou da liderança eficaz, e aí ele fala também isso muita propriedade, a gente tem que ter vamos dizer, a coragem de, na frente do espelho, trancado no banheiro, ou à noite no nosso travesseiro, a gente dizer assim: "Puxa vida, cara, no que eu fiz bom hoje? No que eu sou bom? Cara, eu sou bom nisso, porque eu sou imbatível. Tá, mas no que eu não sou bom?" E aí a gente tem que ser conosco mesmo, né? E só a gente Honesto, sabe né? das nossas respostas, né, cara? E ninguém é 100% tudo. A gente sempre tem gap, né? Então, no que eu preciso desenvolver? A gente chama no mercado de gap, né? Quais são os meus gaps? Qual é a lacuna que me falta para eu entregar um pouco mais? Então, eu acho que Entra de a, novo no autoconhecimento, a né? eficiência e a eficácia começa com essa olhar para si mesmo, sabe? E aqui a gente tá falando já de gestores já mais velhos, né? E Sim, para o gestor sim. iniciante? O gestor iniciante, eu acho que é muito importante, e, de novo, vou lançar a mão do que o Vladimir também reflete sobre isso, né? É, é buscar referência, é ter boas referências. Por que disso, né? É assim, ó. É, veja, vou estar falando com um professor aqui, então eu sou um entusiasta pela educação. Eu sou um entusiasta pela leitura, né? Eu tenho 600 livros na minha biblioteca em casa. Não sou um maluco por leitura, mas eu leio porque eu tenho necessidade de minha profissão, né? Eh, o que que acontece? Essa questão da gente desenvolver competências é fundamental para esse processo, para esse crescimento, né? Ou seja, é entregar mais, é fazer mais, é estar disposto a fazer mais. E nem sempre a gente está pronto, aliás, nunca ninguém vai estar pronto 100%, né? Sim. Aquilo dizer que a gente foi numa formatura e tal. Ninguém está formado, não existe formatura. Exatamente. É um ciclo que encerrou, a gente recebe lá um diploma Formatura é só o início, para né? marcar aquele ciclo lá, né, mas é para botar na parede, para mostrar para o pai, para a mãe, para a avó e ficar todo mundo orgulhoso, né. Mas não Uhum. existe mais formação, sabe. Aliás, é uma coisa muito louca isso, né, porque ainda hoje eu escrevia lá numa anotação que eu fiz lá para uma pessoa na sala de aula, veio lá uma dinâmica, né, e aí eu coloquei lá uma frase, eu não sei de quem é essa frase, não recordo, depois lá no comentário do YouTube lá eu vou colocar de quem é essa frase. Ela diz assim, mais ou menos assim, ó, abre aspas: "Quando eu descobri todas as respostas, mudaram todas as perguntas", né. Faz muito sentido. Então a gente está nesse processo de Sim. nunca estar formado, né. Com certeza. E acho que dentro disso entra também o papel da inteligência emocional dentro de uma gestão de equipe, né? Não, isso é fundamental, né, é fundamental. Você entender, agir, reagir, controlar as emoções, né. Eh Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela é uma pessoa otimista, ela é uma pessoa que, embora esteja enfrentando um problema, É difícil achar a pessoa que tem. mas existe, né, E com existe. certeza, com certeza. E assim, né, uma questão que você colocou na pergunta anterior sobre a jovem liderança, né. Uhum. Veja, e aí de novo, é uma tese que eu tenho a partir das minhas percepções, né. Vamos imaginar que a pessoa não tenha outras vivências. O homem é fruto daquele meio que ele vive, certo? Então assim, se eu tenho uma gestão bacana, uma gestão referência, que me inspira, que não precisa nem ter esse nome, mas que eu entendo assim que, pô, que eu quero ser esse cara amanhã. Ele trabalha bem comigo, com a equipe, é um cara justo, honesto, ético. Pô, então, bacana.
Qual é a tendência? Quando chegar na vez de eu ser gestor, eu vou replicar esse modelo, certo? Sim, Não é? sim. Sim. Pensa ao contrário, É se eu a tenho única coisa que conheceu, né? claro, eu conheci aquilo, né. Pensa como é que é o esquema. Agora, se eu tenho uma gestão que ela é autoritária, radical, inflexível, boçal e soberana, que quando chegar a minha vez de ser gestor, qual o modelo que eu vou replicar? Será que vai ser um modelo diferente desse? Provavelmente não, né. Difícil. Difícil, né. Vejam, eu até cito isso em sala de aula, e alguns alunos dizem: "Não, mas eu sou muito melhor que o meu gestor que eu tive". Pô, eu dou parabéns pro cara. Que bom que Que evoluiu, né? bom, que bom. Sim. Mas não é essa a realidade. A realidade é a gente replicar aquilo que a gente recebeu, né. Então, para a gente poder mudar o andar dessa carruagem, o conhecimento, o estudo, a leitura, a olhar outras realidades, estar aberto, perceber de forma diferente o mundo da gestão, é fundamental para que eu consiga Buscar referências fora da caixinha, né? difer e aí, de novo, eu conto a minha própria história, né. A minha primeira experiência como gestor, ela foi desastrosa. Por quê? Eu vinha de uma área de tecnologia, aonde a minha função, o que que era? Era achar um defeito num circuito e trocar o componente naquele circuito. Não era nem trocar a placa, era o componente lá. Quando eu assumi uma gestão totalmente despreparado, porque eu era um bom técnico, e aí veio uma oportunidade para ser um gestor, né. Eu não é que eu tenha sido ruim para as pessoas ou mal ou não, mas eu não sabia fazer uma série de coisas que um gestor tem que fazer. O gerente tem que ajudar a selecionar uma pessoa, ele tem que participar da entrevista, ele tem que ajudar na admissão, ele tem que acompanhar, ele tem que ensinar, corrigir, acompanhar, corrigir, motivar, estimular e demitir, né. Tem que fazer tudo isso, por isso que ele é gerente. E eu não sabia fazer um bocado de coisa disso, sabe. E eu achava que pessoas eram que nem os componentes que eu trocava lá. Aí eu descobri que não podia trocar pessoas, porque não primeiro que não existe, segundo que, pô, não é assim trocar, né, pessoa, né. Desenvolve competências, né? Aí eu voltei para a escola, e aí fiz administração, e foi quando, assim, eu percebi teoria com a prática, e foi por isso que eu adoro o curso de administração. O curso de administração é um curso que me abriu, assim, a mente, né. Então, de novo, o gestor que está iniciando, eh, tem que buscar conhecimento, tem que buscar referência, né. Qual é a maior dor hoje que você enxerga dentro da sala de aula, dos seus alunos, assim, nessa questão da gestão? Qual que é a maior dor desses gestores hoje? O que eu percebo é que, a gente está indo numa velocidade tão grande, em termos, assim, de mudança de mundo, que salvo, assim, nas grandes empresas, nas várias empresas que tenham cuidado com carreira, né, nesse turbilhão que a gente vive, cada vez mais enxutas equipes, a tecnologia nos atropelando, né, não tem muito planejamento de carreira, assim, não tem muito as pessoas não sabem muito bem para onde elas querem ir. Porque não tem tempo de pensar nisso também. O camarada dá o melhor de si naqueles, 8, 9 horas de trabalho, a empresa também não dá hoje condições, não como era antigamente, né. Antigamente como a empresa ajudava, fornecia cursos, hoje não, hoje em dia o cara tem que buscar por si, né. E se eu não buscar, o meu concorrente busca. Então tá muito louco assim, né. Então eu acho que a maior dor acho que é essa, assim, no sentido da de não saber muito o que fazer, tem Falta, a visão tá meio turva, sabe. falta alguém, né, pra dar um direcionamento às Falta vezes, alguém, né? falta alguém. E aí entra a questão, e aí de novo, eu não tenho nenhuma formação, não tenho uma mínimas competências para ser coaching, por exemplo, né. Eu já fiz, algumas formações, assim, como ouvinte e tal, mas eu não quero ser, não sou, coaching, não sou mentor, mas eu entendo que muitas das vezes um bom mentor ajuda muito nesse processo. E nós temos boas pessoas aí de referência. O que que é um mentor? Pode ser um colega de trabalho mais experiente, pode ser um professor, um ex-professor, pode ser um parente, né, aonde haja uma relação genuína de confiança, ou seja, onde o camarada abre a caixa de ferramenta e ele está disposto a escutar conselhos de quem já viveu É, isso é até aquilo uma ali. questão que a gente já conversou aqui outras vezes, né? Porque não é qualquer pessoa que está preparada para uma mentoria.
Tem pessoas que não estão aptas a receber aquilo, né? Tem os 2 Disposta, às lados. vezes, Uhum. É, a é. executar aquilo que o mentor pede, né, É, até porque assim, né, resistência. eu assim, na minha visão, né, para ser prático em relação a uma coisa e outra, né, o coaching é uma pessoa que trabalha muito mais as questões emocionais, faz mais pergunta do que responde pergunta, né, a pessoa vai construindo o seu quebra-cabeça a partir De 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 emoção. de insights, Aham. enfim, né. O mentor já é um camarada que passou por aquele desafio Exato. e que ele diz: "Olha, amigo, eu já percebo, o que essa psicóloga fez comigo lá em 2004 é um papel desse tipo. Já pensou em ser professor, Rude? Eu nunca pensei. Então eu passei a pensar a partir daquela pergunta. Aquela pergunta que a Lucélia me fez foi capital para eu perceber que eu tinha realmente, eu tenho algumas coisas aqui que eu posso ser professor. O que que falta para cá?" E aí só para te dar botar uma cereja nesse bolo aí, né. Uma das perguntas que eu respondi lá em 2004, sabe o que que faltava para mim? Faltava saber ler, cara. Não é que eu não lesse, né, claro que eu lia, né, mas eu tinha uma literatura eminentemente técnica, porque eu vinha de uma área técnica. Aí eu passei a ter que ter uma bagagem de gestão, de componente de gestão. Aí é que a minha biblioteca ela incrementou, porque eu precisei fazer cursos de como ler. Eu contratei 2 cursos de pra aprender a ler, só botei dinheiro fora, fui aprender no YouTube uma técnica lá, uma metodologia, que aí aquela serviu para mim. Então hoje eu leio Interessante. eu leio alguns livros, alguns, assim, até de forma simultânea, né, assim, é uma coisa meio doida, porque eu consigo folhear o livro e eu consigo pegar o tal do tópico frasal, assim, que é a parte Uhum. mais principal ali, né, e se eu precisar eu busco lá, mas É eu sei que tá a lá. leitura dinâmica, né? Leitura dinâmica, Aham. né. Me habituei a fazer desse jeito, né. Por quê? Porque na sala de aula eu tenho que ter repertório, né. Eu não como é que vai ser um professor que não tem eu tenho que ter teoria. Embora na pós a gente trabalha, sei lá, 20% teoria e 80% prática, mas eu tenho que ter teoria. Eu não posso É, dar aula no meu achômetro. eu não leio apenas coisas técnicas, eu leio outras coisas Excelente. que me incorporam, Isso, me dão e abre a vivência, mente, abre né. a mente, Abre a você não mente, fica abre a mente. restrito àquilo ali. Mas eu não tinha essa então um dos gaps lá em 2004 era aumentar a leitura, cara, eu tinha que ler mais, só que eu não sabia ler. Aí eu fui aprender a ler para poder bem O bacana isso. o professor comentou de fazer uma pergunta na frente do espelho, né, onde que se erra, né. E qual que é a pergunta que todo gestor deve fazer diariamente? Eu acho que assim, ó, uma pergunta, eu acho que assim, não sei dizer, talvez formular a pergunta, mas é no sentido eu acho que é qual o impacto que eu 2 perguntas eu diria, qual o impacto que eu consegui promover hoje? O que que eu consegui fazer de impacto em alguém, em alguma coisa, em algum processo? E o que que eu aprendi de novo hoje? O que que eu aprendi de novo hoje? Te falei no início aqui que eu estou fazendo uma formação, uma imersão com o André Girotto, foi hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro, né. A gente saiu lá, cara, fervendo a cabeça, né, e eu estava me refletindo na hora do almoço, né, puxa vida, há quanto tempo eu, Rude, não parava para eu fazer um curso formal, né, de, sei lá, de 8 horas, 10 horas, enfim, para para ouvir alguém, para ouvir uma história diferente, para ouvir uma referência diferente. Claro que eu estudo bastante, eu assisto muito vídeo, muita coisa boa no YouTube, né, mas parar, fazer uma dinâmica, ser o aprendiz, então, a gente está ou seja, o que que eu aprendi de novo hoje? Se a resposta for: "Não aprendi nada hoje, não aprendi nada amanhã", cara, eu já tô eu parei Que tá ficando para e trás. alguém vai me ultrapassar. É, no instante que eu parei. E aqui é que eu realmente sou fã, né. O Vladimir tem um dos vídeos que ele mandou para eu passar em sala de aula, a meu pedido, ele fala muito sobre isso, sobre a questão da velocidade, né. Então, assim, às vezes a gente, eu faço um curso, faço uma formação, uma pós-graduação e, pô, parei. Pô, cheguei aonde eu queria estar. Nesse instante, ele fala isso, né, é o caminho do precipício.
Ou É seja, aí que você vai ser atropelado. aí que você tá atropelado. E aí a gente não percebe, né, porque, pô, eu agora tô onde eu queria estar. Cara, e aí eu Sempre tem uma coisa nova pra aprender. sempre, 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 sempre. Isso é um desafio, é um estímulo, né, mas também é uma fonte de estresse, né. Com certeza. É. Eu O adicionaria mais uma pergunta aí, mais uma Indagação. provocação, Uhum. e o que eu posso melhorar? Também, o que que eu posso exato, o que que eu fiz de impacto, o que que eu aprendi de novo e no que eu posso melhorar. Acho que seria Uhum. uma Essa pergunta muito chave, interessante. Chave, né. com certeza. Ou seja, viu que a gente volta de novo no eu, né. Sim, O que que eu fiz, o que que eu aprendi e no que eu posso melhorar, né. Então é um olhar para dentro, né. Para quê? Para servir melhor, para ser um líder melhor, para ser um mentor, para ser um eu acho que professor, para ser um gestor. entra bem na história do espelho, né. O É. que você faz aqui vai refletir para os outros. Exato, exato. E de novo, a gente está sempre sendo observado, né, Erickson, né, Diego? E é Sempre o sendo seu observado. resultado, né, que vai fazer a motivação no Isso, próximo, né. isso, Não é a exato. tua exigência Hum, apenas, né, o teu ali resultado como aliás gestor também auxilia muito nisso. aliás, eu acho que a exigência é o que faz menos efeito, né, porque cada vez mais as Sim, pessoas têm que se sentirem, assim, vamos dizer, engajadas naquele processo, naquela causa, e nem sempre é falando, É o mesmo propósito, né. é o mesmo propósito, né. Uhum. Ou seja, a equação ela é uma equação de quinto grau, né. Sim. A gente aqui nessa hora de bate-papo, a gente está suscitando aqui, reflexões, para quem está nos ouvindo, e aí de novo eu também falo isso em sala de aula, imagina, uma disciplina de gestão de pessoas, 30 horas, é, cara, é um milésimo de um grão de areia na praia, né. Então, o que que é o que que é o bom profissional, o bom liderado, o bom líder, o bom executivo? É aquele cara que pega uma informação e, cara, ele vai correr lá para buscar mais. É a tal da curiosidade. Por Uhum. isso que eu acho que a grande competência e o grande diferencial é as pessoas que são curiosas, Com certeza. genuinamente curiosas, né. Essa competência eu tenho. É? O ideal sabe. É. Eu não sei, eu não sabia nada aqui do estúdio como montar. Eu fui atrás, procurei, montei. Hoje em Não, dia, e tá lindo aqui a estrutura, super eu funcional, não atende à necessidade, não sim. posso dizer né. que eu domino tudo, mas sei fazer funcionar. Então, é isso aí, é isso aí, é isso aí. A gente já tá caminhando para o final aqui, Já? já estamos, É, passou e voando passa a hora, voando. rapaz. Só que Quando antes a do conversa tá boa, né. com certeza. Não, isso A gente isso sempre tem uma pergunta-chave aqui que o Vidal faz, mas opa! antes dele fazer essa pergunta, eu queria que o professor fizesse uma provocação para os nossos telespectadores. Olha, eu acho que é assim, vocês estão tendo aqui nesse canal, nesse episódio, algumas reflexões, alguns insights, né? O que se espera quando se monta um conteúdo desse tipo, eu tenho certeza que tanto o Erickson quanto o Diego têm esse propósito, é, gerar, é provocar, ou seja, é instigar. Então, assim, você vai ter lá no podcast, lá nos comentários, os nossos nomes, vai ter lá como é que você me encontra. Então, assim, a provocação é: se você concordar, escreve para o tio lá, pô, achei bacana aquela situação. Se você não concordar, por favor, ajuda a que eu melhore. Eu não sou dono da verdade, não existe isso, né. E eu sou muito resiliente em relação a esse assunto, eu quero dialogar com você. Então escreve para mim lá, eu tenho rede social, tenho LinkedIn, tenho, o podcast lá no YouTube, no Spotify, eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, quase não uso Facebook, mas tenho, né. Então você pode me encontrar de todas as formas. Lá vai estar o meu WhatsApp pessoal, você pode me mandar um WhatsApp, eu vou talvez demore no máximo 2 horas, mas eu vou responder você. Então, a provocação é: se você se sentiu aí mexido, tocado e tal, cara, fala contigo aqui, posso fa Pode, fa Com pode, coloca meu certeza. nomezinho lá, tá? pode. Tá Sim. Pode passar autorizado. essas redes aí que depois a gente coloca embaixo. Então, Instagram, @Prof. Rude, P-R-O-F Rude, R-U-D-I, Prof. Rude. LinkedIn é Rude Birgman, vai ser um pouquinho mais complicado, tá, mas se você botar Rude B, vai aparecer no LinkedIn lá no topo o meu nome lá, né. Uhum. No podcast vai estar lá no YouTube, vai estar lá o Sim. meu celular, pode botar Uhum. tranquilamente, né. Sou super, super, conectado, tá.
E para quem não sabe também, o professor tem um podcast aqui chamado Conversa de Ah, Valor, tem né? sido uma grata satisfação, né? Posso contar aqui rapidamente a Pode, história, pode. Eu como é até que ia ele perguntar nasceu? qual que é a mensagem que quando a gente montou aqui também, a gente tinha uma mensagem que é transformar as mentes, né? Que bacana, que Então, bacana. eu acho que o professor também tem um intuito. Esse podcast, ele nasceu na pandemia. Por quê? No dia 15 ou 18 de março, que é onde parou tudo, né? Eu estava com o meu calendário de aulas tomado até o final do ano. Naquela ocasião, eu atendia 5 instituições, né? E o meu calendário todo fechadinho. Pá, pá, pá. Aula, receita, tá tudo. Quando veio a pandemia, todo aquele calendário foi deletado. Eu tinha plano B? Não, né? Claro, eu só tinha aula, não tinha plano B. E aí eu comecei a conversar com alguns colegas professores, e a gente naquela ocasião, não sei se vocês lembram, a gente via muito aqueles vídeos da China, onde as pessoas estavam nas macas pulando, era uma coisa horrível de ver. Chegaram a ver isso? Uhum, Sim. sim. A gente não sabia bem o que era, o que vinha pela frente, mas sabia que vinha coisa feia. E os meus colegas professores, a gente começou a conversar e tal, e eu percebi que alguns estavam entrando assim em depressão, porque. E aí eu criei um canal começou pelo WhatsApp, que chamava-se Temas que Agregam. Então, a cada dia eu gravava ou conseguia, eu gravava um pedacinho e conseguia alguém para falar de um dado assunto, que fosse, que agregasse naquele momento, Uhum. né? Nós chegamos a ter uma comunidade bem grande ali, quase 500 contatos na rede do WhatsApp, até que um dia virou um canal no YouTube, que chama-se Temas que Agregam. Bom, quando acabou a pandemia, enfim, eu acabei descontinuando esse projeto, não tirei lá do conteúdo do YouTube, porque eu acho que tem muita Tem seu coisa valor, bacana né? lá, né? Então eu deixei lá para a história, né? Mas eu adormeci esse projeto. Bom, agora, recentemente, fazendo parte do grupo The Masters, que eu faço parte, coordenado pelo professor Nascimento, pelo Alexandre Conte, que eu tenho o maior carinho, né? Lá são, assim, mentes brilhantes que estão nesse grupo. Eu acho que sou o mais júnior do grupo, eu me considero, porque estou em constante aprendizado, né? Esse grupo tem um livro editado, ano passado eu não participei do projeto, não estava ainda, agora estamos indo para o segundo livro. Esse grupo The Master fez uma parceria com uma produtora, e aí fomos lá conhecer e tal, e eu digo, poxa, gente, meu sonho era conversar com executivos, empresários, enfim, né? Porque eu conheço muita gente, né? Conheço muita gente. E eu prezo muito pelos relacionamentos. Aí eu batizei isso na coisa. Então tem sido uma satisfação assim conversar com presidente de empresas e tal. Uhum. E, e aí, para esse projeto tomar corpo, eu tenho dois patrocinadores, que é a Target. Foi o meu primeiro cliente corporativo quando eu me lancei nesse mundo de treinamento, enfim. A Target, do meu amigo Roberto Gani, é a primeira empresa que apostou nesse projeto. E a segunda empresa que apostou nesse projeto foi uma empresa que eu entrevistei o presidente da empresa, que eu converso com ele pelo LinkedIn, né? E aí eu conversei com o Carlos Humberto de Souza, que é o presidente da Risotolândia, Uhum. chamei para um podcast, enfim. Ele contou a história da empresa. Nós somos egressos da mesma faculdade, que é a FESP, temos um carinho grande pela FESP, né? Conversamos, enfim. Depois da gravação, já na despedida, enfim, ele perguntou: Como é que é esse projeto?" Eu digo: "Olha, esse projeto é assim, 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 e ele tem um tempo de vida aí, porque eu tenho que pagar as contas, né, Sim, não existe almoço grátis, né". Sim. com certeza. E aí ele disse: "Olha, você não quer um apoio? Eu talvez tenha uma verba lá do marketing, enfim, aí eu ajudo no teu projeto". E aí eu tenho 2 patrocinadores, que é a Target e a Risotolândia, para ter esse projeto em pé. Então, é uma satisfação muito grande receber pessoas, né, e chama-se Conversa de Valor. Tá no 17º episódio. O de vocês está em qual episódio? Ah, a gente não conta, né? Mas tá no tem muito, né? Já tem É, muito. Não, ainda não não, acho tem que deve ter essa uns 12 quantidade. mais ou menos, É. no máximo, não O tem nosso mais. tá com 17 episódios, eu Uhum, lanço a cada 2, 3 semanas, né. uhum. Eu não tenho a velocidade para fazer como vocês têm aqui, né, estrutura própria, então eu tenho que ser um pouco mais espaçado. Mas tem sido gratificante, porque é impressionante, assim, como a gente recebe, ou pelo LinkedIn, ou pelo próprio YouTube, questionamentos e perguntas, Interessante. enfim, é O interessante. nosso aqui a gente começou acho que em agosto foi o primeiro episódio. O nosso foi 19 de maio.
Dia do meu aniversário foi Uhum. o lançamento do primeiro programa, né, e foi um marco, porque foi o dia do meu aniversário. Um presente, eu fui o aniversariante, mas eu que dei o presente, porque realmente o conteúdo é feito com muito carinho, com muito esmero, a qualidade dos entrevistados, assim, então já falamos aí de sucessão familiar, de gestão de tempo, gestão financeira, dados como inteligência. Cara, tem vários assuntos lá muito interessantes, né. É, que é legal também, a gente sente o resultado vindo. Bem E bacana, e né. tá vindo bem rápido, né, a gente tá E a já gente tem impacta, né. Com nossa, E a gente certeza. gera impacto, E é né. muito gostoso sentar na mesa para a gente poder ter esse tipo de Sim, conversa, sim. receber pessoas. E o aprendizado é recíproco, né. Sim, Eu tenho aqui nesse momento, nós estamos aqui entre 4 pessoas, eu, você aqui, eu, vocês 2, tem mais um operador de vídeo e áudio que está ali, né, e tá todo mundo aprendendo aqui. com com certeza. certeza. Eu É uma também, aula para mim. eu também, eu também. E Sem de dúvida. novo, né, o que mais me dá, assim, vamos dizer, satisfação na sala de aula é preparar um conteúdo, entregar um conteúdo de acordo com o que meu aluno precisa, mas eu aprendo muito com ele, porque, primeiro, para eu desenvolver um conteúdo, eu tenho que estudar aquele conteúdo. E nas discussões que acontecem em sala de aula, são riquíssimas. Então eu aprendo todo dia. Tem Eu muita ganho para novidade. aprender, cara. É. Eu ganho para Maravilhoso. aprender. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas acho que o professor é a melhor profissão para você se manter conectado e evoluído, né, porque toda hora você está estudando, toda hora você está aprendendo. É. Uma vez um aluno disse: é bom ser professor, né, tá formado, não precisa aprender mais nada. Eu digo: "Cara, Não, esquece, olha que todo coisa, né, olha dia, que É aí que mentalidade, tem né". que todo dia. estudar muito mais. Muito mais, É. né. Mas olha, muito, assim, agradeço demais, Não, né, o mas convite de calma aí, não vocês, não né. não não Eu não tô encerrou ainda. eu estou Vamos lá. gratificado de estar aqui. O Que o bom, o Gratificado. Vidal gente agora fica vai muito vai feliz também. lançar Tô com medo dessa pergunta. o Vidal vai lançar a bomba agora pro professor. Ah, a gente realmente é gostoso, né, participar, ter pessoas assim como o senhor aqui. A gente aprende muito, né, estando nessa mesa e às vezes falta alguns temas, algum assunto, alguma coisa que a gente deixa passar. Então a pergunta é: qual, qual é a pergunta que talvez a gente deixou de fazer para o senhor aqui que seria importante a gente estar fazendo para poder trazer aí para o pessoal que está assistindo? Eu acho que no aspecto pessoal, assim, eu diria que é o que que eu quero para o meu futuro. Eu tenho 64 Então anos de idade, espera só um minutinho. sim. Vai lá, Vidal. Vamos lá, professor. Responde para mim. O que o senhor quer para o seu futuro? Seria essa a pergunta? Seria essa a pergunta, né. Eu tenho uma série imensa de dúvidas em relação ao que eu quero para o meu futuro. Eu sou um sonhador, eu sou um cara entusiasmado com a vida, né. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma neta que acabou de chegar ao mundo, a Alice, que é a coisa mais querida, é a simpatia do vovô, né. Tá com 3 semaninhas, a Ih, Alice, vai parar de dar aula agora. vou babão, babão, né. Mas eu tenho, assim, eu tenho uma série de dúvidas em relação ao que eu quero. Mas o que me gratifica é que eu tenho certezas absolutas do que eu não quero. Coisas que são inegociáveis da minha vida, né. Coisas que afetam a ética, que afetam a relação humana, a relação direta, né. Eu tenho, eh, perdido oportunidades de negócio, oportunidades de projeto, oportunidade de trabalho, por ter uma posição muito retilínea em relação a isso. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação ao que eu não quero. Eu não quero ser placebo, eu não quero ser, ator, eu não quero ser falso, eu quero ser genuíno, mas em relação à minha vida, que eu espero, se Deus me permitir alguns anos a mais aí, mais uns 40, tá bom, né, eu tenho uma série de sonhos a fazer, né, e com a graça divina, com a força da minha família, o meu maior pilar é a família, né, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Sou de origem humilde, não me afastei das minhas origens, né, e tenho um carinho imenso pela história que os meus pais me deram, a educação que me deram. Meu pai marceneiro, minha mãe dona de casa, vendedora de Avon e Tupperware, né, batia de porta em porta, era uma vendedora nata, sem nunca ter feito um curso de venda. Hoje eu vejo que tem coisa que a gente vê na técnica, minha mãe já fazia lá em 1970 e poucos, né. Então, assim, essa origem, esse berço, isso eu honro a cada dia. Sou grato a Deus pela vida, né, e eu, assim, tenho nessa atividade que eu tenho principal, que é a atividade de professor,
eu tenho um respeito imenso por ela, imenso por ela. E eu fico assim entristecido quando eu vejo um professor ser tratado de forma negligente, de ser agredido, de ser destratado, né? De ser tratado como um qualquer, né? Não se é mais do que ninguém, Sim. mas o professor é aquele que forma o médico, o advogado, o juiz, o promotor, né? Então essa atividade para mim é muito nobre e eu tenho orgulho de fazer parte dela, né. Então, queria assim, a pergunta acho que foi essa, né. Sim, Espero ter respondido, foi ampla a resposta, né, muito boa. mas eu quero, assim, muito, muito agradecer a vocês pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, né, gente boa, gente de olho brilhando, que eu estou vendo que vocês estão brilhando o olho, né. Que esse projeto continue, viu. E estou com os meus relacionamentos à disposição, se vocês quiserem também aproximar, fazer ponte. Se eu tivesse que ter um sobrenome, seria Ponte, meu sobrenome, porque eu adoro aproximar pessoas, né? E então estou à disposição de vocês, viu? E essa é a ideia aqui, a gente se conectar. É conexão, né? É isso. Conexão. Sim. Uhum. A saída para o mundo é essa, né? Conexão. Isso aí. Conexão. Eu agradeço, professor, sua presença aqui. O papo foi espetacular, excelente. Acho que o Vidal tem a mesma impressão. Falei para Não ele, Com sei, tem, não tem, não certeza. tem, não tem. Maravilhoso, foi É. muito bom, uma falei para aula para ele mim. desde o início, né? Falei, você vai gostar demais, vai ser É. muito bom. Falei que Não. eu assisti a palestra, já foi bom. E eu tenho certeza que a Foi boa aquela conversa palestra lá? foi muito boa. Lá nós tratamos de uma metodologia, implantação de uma metodologia, aonde a decisão é top-down, quer dizer, é de cima para baixo, mas as pessoas vão aderir se tiver adesão do coração, né? Uhum. Ou seja, então a ideia foi fazer uma palestra para sensibilizar as pessoas em relação ao benefício daquela ferramenta, não como um controlador, mas como um aliado. Você acha que foi... Eu acho que foi por conta que eu sempre penso fora da casinha, né? Então aquilo ali não serviu só para a empresa. Aquilo ali eu já levei para outras questões da minha vida, outras questões, sabe, que não é só ali. O Tem nosso muita, não é ali. Exatamente. tem muita coisa. A questão ali do próprio pit stop, né, que a gente sempre pode melhorar, Uhum. sempre pode Aquele melhorar. vídeo lá de 1 minuto é fantástico, né. É, E a partir dali, esse nosso contato, surgiu esse convite para estarmos aqui hoje, né. exatamente. Então, Deus eh colocou ele lá para mim. não, e colocou você para mim também. Te Com agradeço, viu. certeza, Tudo é Deus, né. com certeza. Tudo é Deus. Essa é a grande moral da história e a gente tem que honrá-lo e dever, todo dia, dobrar a espinha, porque tudo é Deus. Isso mesmo, Deus sabe de todas as coisas, sabe o que a gente precisa e ele nos dá aquilo que a gente precisa. com certeza. É o que eu acredito. Tem algum recado? Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, né? Foi uma conversa maravilhosa. Eu realmente recebi uma aula Obrigado. hoje aqui. Foi um Imagina. presente para mim, de verdade. Imagina. Agradeço a todos que acompanharam até aqui, né? Se você puder seguir as redes sociais do professor, incentivar o trabalho dele lá também, isso a gente precisa de pessoas como o senhor que tem essa visão, que gosta de Obrigado. gente, que gosta de pessoas. E realmente eu fico com um brilho no olhar, assim, quando a gente tem a oportunidade, né, de ter pessoas assim como o senhor aqui com a gente. Obrigado, obrigado. Eu tenho feito um trabalho também na área de treinamento também em empresas, né? E um dos diferenciais é diagnosticar a necessidade do cliente. E a partir daí desenvolver a solução para aquela necessidade. É o caso que você presenciou lá. Sim, A sim. gente fez reuniões e reuniões e reuniões, foram 6 ou 7 reuniões de planejamento para entender o público, o desafio e aí encapsular mensagens para... E uma coisa que é importante, que eu até comentei na reunião de avaliação, porque depois a gente faz a reunião de avaliação. Você tem ideia que aquela palestra, ela foi totalmente modificada na véspera? Você tem ideia, não? Não, não. Pois é, aconteceu isso, né? Isso é Ela bom. tinha uma questão de cunho mais técnico e na véspera Deus me inspirou, né? Digo, não, nós precisamos mudar isso aqui. Eu não tenho a competência que o gestor da metodologia tem na empresa para formatar, porque é dele aquela metodologia, né? Então, se eu falar disso, eu vou acabar invadindo uma fronteira que talvez não seja bacana. É, da E, forma que foi, e ficou leve. propus, e eles aceitaram, e Sim, foi. foi Eu também leve gostei ali, muito, sim. foi muito bacana, né? Passou a hora Deus voando. abençoou. Com Deus certeza, abençoou. com certeza. Gente, muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Sucesso para vocês, viu? Obrigado, Imagina, professor. imagina. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais.
Valeu, um abraço.